objetos, é estabelecida a fundação de 4 posições. Deus, origem, parceiro sujeito, parceiro objeto, que é divisão, e união. Isto é o cumprimento da base de 4 posições, que é devido à origem, divisão e união. Esta base chama-se base de 4 posições. Isto é fundamental, esta base de 4 posições, para a realização de a vontade de Deus. Veremos mais tarde. Portanto, parceiro sujeito, parceiro objeto, a união, e a sua união aqui estabelece em conjunto a finalidade de 3 objetos. É estabelecida a fundação de 4 posições. A finalidade dos 3 objetos, 1, 2, 3, a finalidade dos 3 objetos é estabelecida a fundação de 4 posições. Esta fundação é muito importante. Primeiro, é raiz do princípio dos 3 estádios, porque envolve 3 estádios de Deus: marido, mulher e filhos. Segundo, a base de 4 posições, ou a fundação de 4 posições, é raiz para o número 12. Porquê? Porque 12, cada um tem 3, não é? Objetos. 3 vezes 4 dá 12. Fundação. Portanto, esta base de 4 posições é raiz para o número 12. Porquê? Cada um dos 4 tem 3 parceiros objetos. Desta forma, dá-se origem a 12 parceiros objetos. Terceira, a base ou fundação de 4 posições é a base fundamental para a bondade e para a realização da finalidade da criação de Deus. Terceiro ponto. Finalidade da criação de Deus. Terceiro, esta base, esta fundação de 4 posições, é a base fundamental para a bondade. E 4, esta fundação é a base fundamental para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência. Eis porque a base de 4 posições é realmente muito importante e fundamental no projeto de Deus para a sua criação. E esta fundação também é a base para a finalidade eterna da criação de Deus. Toda a criação de Deus fundamenta-se na base de 4 posições. É muito importante. Portanto, esta fundação também é a base fundamental para a vida
de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência. Finalidade eterna da criação de Deus. Vamos falar agora da finalidade da criação. Depois de Deus ter criado todos os dias da criação, na Bíblia está lá bem explícita, primeiro dia, Deus criou, separou a luz das trevas, depois segundo dia, todo terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, terminou a sua criação no sexto dia. Ora, depois de Deus ter completado todos os dias da criação, viu que a sua criação era boa. Porquê? Porque refletia a sua natureza. Se Deus é bom, a sua criação também deve ser boa. Deus queria que todas as suas criações fossem parceiros, objeto, que encarnassem o bem, para que pudesse sentir alegria com elas. Portanto, Deus, ao criar todas as coisas da criação, todas elas tornaram-se um objeto para a alegria de Deus. Como vimos anteriormente, a criação é o símbolo de Deus. E o ser humano, o homem e a mulher, é a imagem de Deus. Portanto, quando olhais para uma pessoa, o que podemos dizer? Estou a ver Deus. Sim ou não? Sim. Não. Está bem? Está certo ou não? Sim. Sim, claro! É a criação de Deus. Portanto, Deus manifesta-se em imagem em todas as coisas da criação. Em símbolo em todas as coisas da criação. Portanto, Ele sente, tal como nós, sentimos alegria ao ver flores, ao ver um belo panorama, ao ver o arco-íris, ao ver todas as coisas da criação, o mar, tudo. Tudo isso é símbolo de Deus. Nós, em contacto com a natureza, sentimos tonificados. Porquê? Porque estas coisas nós temos dentro de nós também. Temos todos esses elementos da criação, nós somos um microcosmos. E por isso, em contato com o macrocosmos, sentimos sintonia. E é por isso que sentimos sintonizados, sensibilizados com as coisas da natureza. Por isso é muito bonito nós, muitas vezes, para relaxarmos, passearmos pela natureza e vermos todas as coisas, todas elas exaltam, exultam ao ver cada um de nós. Porquê? Porque nós fomos criados, vamos dizer a seguir, para sermos os senhores da criação. Portanto, eles sentem como uma reverência por cada um de nós, ouvirmos. E a criação precisa de nós porque nós temos de cuidar da criação. Sabemos que agora nós temos presentemente problemas tremendos devido à mudança do clima, devido ao aquecimento global. Tudo isso é feito por quê? Foi causado pela negligência, ignorância e ganância humana. Porque, infelizmente, nós
A humanidade não reflete a verdadeira bondade de Deus e é egoísta, coisa que Deus não é. Por isso a criação sofre por causa de nós também. Porque nós não estamos a cuidar e a amar a criação. Portanto, Deus criou tudo para sentir alegria. Nós podemos dizer, então, Deus está a ser egoísta. Não, isto é a natureza. Deus criou-nos também com esta natureza de querer sentir alegria. E quando nós não sentimos alegria, começamos a ficar doentes. Quando estamos sempre tristes por causa disto, daquilo. Depois outros mais tristes por aquilo e por aquele outro. E depois mais outra tristeza. E mais... Nós não somos feitos para estar tristes. Não somos. Se ficarmos muito tempo tristes, ficamos doentes psiquicamente e fisicamente. Quando estamos doentes psiquicamente, internamente, essa doença reflete-se no nosso corpo. É o fígado que está dolorido, é várias partes do corpo que realmente estão com problemas devido a nós não estarmos em sintonia com a harmonia, a beleza, a alegria da criação que nos dá. Portanto, a criação dá-nos alegria, é um objeto do qual o objeto dá alegria ao sujeito. Mas, por sua vez, o sujeito tem de cuidar do objeto. Caso contrário, fica mal. Portanto, a finalidade da criação do universo. Vamos continuar. Portanto, é o que acabamos de dizer, de maneira que Deus reflete-se na criação e, por isso, todas as coisas foram feitas para dar alegria a Deus. Mas Deus, depois de criar o homem, deu as 3 bênçãos, que vamos falar daqui a bocadinho, e disse: crescei, multiplicai e dominai. Dominai o quê? Dominar a criação. Isto é, Ele deu-nos a sua obra. A herança de Deus para o homem é a criação. Por isso, no plano original de Deus, nunca deveria haver pobreza. Se temos a criação inteira, a criação dá-nos tudo o que precisamos. Por isso, se realmente há pobreza no mundo, é porque o homem não está bem. Não está bem. Portanto, a alegria, portanto, é a finalidade da criação do universo. Para que é que Deus nos criou? Para a alegria de Deus e para a nossa alegria. Nós temos também o nosso objeto, que é a criação. E Deus criou-nos como parceiros, objeto, criação e nós próprios e a humanidade, como parceiros, objeto de bondade. Não foi para nos fazer mal, mas para ser bom, que produz alegria. Só os bons parceiros, objetos, podem dar alegria a Deus. Para ser sujeito
o homem para ser objeto intangível e substancial. Se o parceiro sujeito e o parceiro objeto, quando se unem devido à natureza eterna e forma externa, os dois, sujeito e objeto, se unem, o que é que produz? Deus torna-se um ser visível porque Deus, a natureza interna de Deus e a forma externa de Deus podem realmente se tornar um só, tornam-se um só. Isto faz com que Deus possa realmente sentir alegria. Sentir um objeto, Deus permaneceria sozinho e por isso nunca poderia ser um Deus feliz. E criou-nos da mesma maneira do que Ele. Nós também não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós somos seres, como todas as coisas da criação, seres sozinhos, somos seres incompletos. O ser humano não é o homem, não é a mulher, mas é o homem e a mulher juntos, é que se complementam. Por isso que até nós não atingimos a maturidade, nós somos seres incompletos. Depois de atingirmos a maturidade, Deus quer unir o masculino e o feminino para se tornarem a imagem visível de Deus, homem e mulher, juntos. Por isso não é um capricho. O homem querer casar com a mulher querer casar, não. É a finalidade da criação, é o projeto de Deus para nós. Portanto, o reino do céu é, por isso, o plano de Deus para toda a humanidade, é que nós possamos cumprir as três bênçãos. Portanto, Deus deu ao homem, depois de o criar, três bênçãos. Vós já sabeis todas elas, não é? A primeira bênção é a perfeição individual do caráter. O aperfeiçoamento do caráter. Esta é a primeira. Para tal, o indivíduo tem de formar uma fundação de 4 posições. Deus criou o homem com mente, corpo, mas a mente e o corpo também não foram feitas para andarem isoladas sozinhas. A mente e o corpo é para se unir. A mente é sujeito, o corpo é objeto. Unidos formam o indivíduo. Por isso, um ser humano maturo é quando ele tem a sua mente, consegue controlar o seu corpo. E unidos formam um indivíduo perfeito. E quando penso nisto, lembra-me sempre palavras do verdadeiro Pai. Várias vezes eu vi diretamente o verdadeiro Pai. E ele, várias vezes, antes, quando encontrávamos para ouvir a sua palavra, assim, então, tem a mente e o corpo unidos?
respondam, dizia ele. Ninguém tem o corpo, a mente e o corpo unidos, porque realmente ainda não somos maturos, não é? Um homem maturo tem de poder controlar os instintos naturais do corpo humano. A pessoa que não controla os seus instintos é igual animal, sem responsabilidade. Os animais não têm responsabilidade. Deus não nos criou para sermos animais. Criou-nos para sermos semelhantes a Ele. O exemplo de uma pessoa que tinha unidade entre espírito e corpo, o primeiro homem que apareceu na terra foi Jesus. E ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque um discípulo disse: oh Jesus, falas tanto do Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus percebeu que os seus discípulos não estavam a perceber nada. E então disse-lhes: então, há tanto tempo que estás comigo e vós ainda não vistes o Pai? E os discípulos todos disseram: não nos mostraste. Mas quem vê a mim, vê o Pai. Eis a dignidade nossa. Nós somos o reflexo de Deus. Mas para isso temos de cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 3 bênçãos. As 3 bênçãos. Primeira bênção é da fundação de 4 posições a nível individual. Crescimento, atingir maturidade. Portanto, uma pessoa matura quem é? Nós hoje temos, por regra, uma pessoa, um jovem de 18 anos já é maturo. Externamente, mas internamente é maturo. Acho que não. Ele ainda não consegue controlar todos os seus instintos. Não é? Enquanto nós não pudermos controlar todos os instintos, incluindo o instinto de comer, que é natural, mas temos de controlá-lo, não pode ser: estou cheio de fome, para onde é que tu vais? Vou comer. Mas então tu estás aqui a ouvir a conferência e vais-te embora. Mas estou cheio de fome. Tem de controlar a fome. Não é? Por isso, nós, para restaurarmos esta primeira bênção que não foi cumprida, nós precisamos de fazer jejum. O jejum é um sacrifício que fazemos para controlar o nosso corpo físico. Senão, ele torna-se senhor de nós. Se nós formos controlados pelos nossos instintos, nós somos animais irracionais. Isto é uma grande tragédia para Deus. Por isso, nós todos devemos tornar-nos pessoas perfeitas. Fundação de 4 posições: individual, que é a perfeição individual. Portanto, mente, corpo e depois a unidade forma a perfeição, fundação de 4 posições a nível individual, que é a perfeição individual. Está bem? Agora vamos passar para a segunda bênção, a segunda fundação de 4 posições, que é Deus, marido, depois de atingir a maturidade individual, ele pode ser abençoado e, como disse há bocadinho,
O homem e a mulher são seres incompletos. Para o homem se tornar um homem completo, precisa da sua outra parte, que é a parte feminina. Então, Deus deu a segunda bênção, que é a bênção do matrimónio, para unir os dois. Portanto, é facultativo ser, como se chama, ficar indivíduo no plano de Deus. É absolutamente necessário que os dois, o masculino e o feminino, se unam para poderem realmente refletir Deus e compreender o que é o amor de Deus, que só na família é possível. Só como amigos não dá. Se não tiver filhos, nós nunca podemos compreender o que é o amor de Deus, que é o amor parental, amor de mãe e pai. Deus tem esse amor. Sem nós sermos pais, não podemos conhecer Deus, nem saber o que é o amor profundo de Deus. Eis porque nós devemos absolutamente casar. É a segunda bênção, é o segundo mandato de Deus. Primeiro, crescei. Segundo, multiplicai. Sermos pais é absolutamente necessário. Porque senão nunca compreendemos o que é o amor de Deus para nós. Nunca compreendemos o que é o amor dos nossos pais para nós. Nós temos o amor dos nossos pais para nós é teoria ainda, teórico, não é? Sabemos que os nossos pais nos amam muito, não é? Mas nós não sabemos o que é esse amor. Só quando formos pais, então daremos valor, mais valor aos nossos pais. Sentiremos o que é o amor de Deus. A família é essencial. É por isso que, não tendo famílias de acordo com o plano de Deus, não é? As três bênçãos, não é possível criar paz no mundo. Não é possível. Não há nenhum político que seja capaz de criar a paz no mundo. Não há nenhumas Nações Unidas capazes de criar a paz, a harmonia no mundo. Sem compreender realmente as três bênçãos de Deus, nada pode ser feito para o homem poder compreender a vontade de Deus. Portanto, a terceira bênção é dominai. Portanto, Deus, os seres humanos, o mundo natural, a criação faz com que nós possamos realmente tornar-nos os senhores da criação. A criação, toda a criação está ansiosa por os filhos de Deus. Por isso aqui, nós não podemos realmente, sem cumprir as três bênçãos, nunca o ideal de Deus pode ser realizado, nem nunca nós podemos ser pessoas plenamente aperfeiçoadas e completas e felizes. Não podemos. As três grandes bênçãos de Deus.
portanto, as três bênçãos de Deus estão aqui explícitas. É o que é a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que cumpramos este plano de Deus. Crescimento, maturidade individual na unidade mente e corpo, onde o corpo é realmente controlado pela mente. Depois, este homem e esta mulher que são maturos, mas são incompletos, precisam unir-se em unidade com a bênção de Deus para formar uma família, pais e filhos. E depois, finalmente, depois de sermos pais, poderemos também receber a herança de Deus, que é a herança da sua criação. Chamemos o que Deus nos dá devido a nós sermos seus filhos. E nunca nós poderemos ser verdadeiros filhos sem casar. Por isso Jesus não pôde realmente cumprir este ideal, ele não pôde casar. E por isso os cristãos ficaram sem um exemplo de família. Qual é a família? Jesus não casou, por isso São Paulo disse, e disse bem, para os homens da queda, diz, casar é bom, não casar é ainda melhor. E nós estamos em sintonia com isto, pois não? Porque São Paulo também não conhecia o princípio divino. Mas, para o homem da queda, para o mundo onde ele estava a falar, não casar é melhor, porque não se multiplica mais filhos do pecado. Por isso os padres também têm como perfeição não casar. Porquê? Porque, de facto, vão multiplicar filhos de pecado. Por isso é no Novo Testamento. Nós, no Testamento completo, que é aquilo que nós temos devido a recebermos o princípio divino, casar é absolutamente necessário. Senão nunca compreendemos o amor de Deus, de pai e mãe, que Deus é para nós. Nunca. Assim como também nunca compreenderemos o amor dos pais para nós. Sabemos que eles nos amam, mas não sabemos esse tipo de amor sem casar, sem ter filhos. Compreendeis? Isso é muito importante. É simples, como toda a verdade de Deus é simples. Tenho as três bênçãos. Agora vamos entrar numa outra parte que é o valor original. Qual é o processo e o padrão para determinar o valor original? O valor original de um ser é determinante quando este participa na fundação de 4 posições como parceiro-objeto numa fundação de 4 posições centrada em Deus, relacionando-se com uma pessoa como seu parceiro sujeito. Cá está. Agora, visto que o centro desta fundação de 4 posições é Deus, então será Deus quem estabelece o padrão para o seu valor. Como Deus é o absoluto, o valor original de um ser, de um parceiro-objeto,
determinado relativamente a este padrão também tem de ser absoluto. Portanto, Deus é um ser absoluto. E os seres da criação que refletem Deus, também eles se tornam seres absolutos. Por isso, o valor original de uma pessoa é aquele que reflete, se assemelha completamente a Deus. Este é o valor original. Agora vamos entrar no processo da criação do universo. O universo não apareceu de um momento para o outro. Na verdade, a sua origem e desenvolvimento exigiram um longo período de tempo. Portanto, para o crescimento, para o desenvolvimento, é necessário tempo. O tempo. Por isso, Deus criou o universo, mas na Bíblia está escrito, primeiro dia, Ele disse que criou a luz, e pronto, e tudo se fez repentinamente. Não. Não foi também, Deus não criou em 6 dias a criação, 6 dias de 24 horas. Também não. Não se pode ler na Bíblia assim. Mas criou durante 6 períodos de tempo que equivalem a milhares de anos e até milhões de anos. Portanto, levou muito tempo a criação do universo. Compreende? 6, e hoje a ciência também fala de 6 períodos de tempo do universo, da criação. Portanto, eu já disse isto, é um período bíblico de 6 dias para completar a criação do universo não deve ser calculado com base no número literal de ciclos de pôr do sol, isto é, 24 horas. Ele simboliza 6 períodos ordenados de tempo no processo da criação. Certo? 6 dias corresponde 6 períodos ordenados de tempo no processo da criação. Agora, o período de crescimento da criação na Bíblia fala sempre quando Deus criava no primeiro dia, que é o primeiro tempo da criação, que não corresponde a 24 horas, dizia, assim surgia a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Isto porque todas as coisas são criadas para só alcançarem a perfeição depois de passarem por um determinado período de tempo de crescimento. Portanto, o período de crescimento corresponde ao período da tarde. Compreendo que não se vê. Nós não vemos o nosso crescimento pessoal. Nós vamos crescendo, vamos vendo, mas depois chegamos a já tenho 15 anos, já tenho 20 anos. Mas tu
estás consciente de que foste crescendo? Não temos essa consciência completa. Somente concluímos que após um período de tempo nós temos certos anos de vida. E assim também a criação foi desenvolvendo de acordo com o período de tempo até atingir a perfeição. E, portanto, amanhã corresponde a um novo dia. E, portanto, o período de crescimento foi a tarde e a noite. Foi o período de crescimento. Portanto, quer dizer que o universo foi gradualmente formando para se tornar o que hoje é o universo. Por isso, depois da noite surge sempre a manhã. Isto é a perfeição. E isto é o ciclo que termina de aperfeiçoamento dos diversos estádios de crescimento. Portanto, o período de crescimento é absolutamente necessário para todos os seres atingirem a maturidade, a perfeição. Sem este período de crescimento, não é possível um ser aperfeiçoado. Portanto, toda a criação alcança a perfeição através de 3 fases ordenadas de crescimento, que é formação, a fase de crescimento e, finalmente, a fase de perfeição. Formação, crescimento e aperfeiçoamento. Os 3 períodos. Formação, crescimento e aperfeiçoamento. Os seres humanos também, caíram. Isto é, não conseguiram completar as 3 fases de período de crescimento. Por isso, para realizarem o objetivo da criação, eles devem passar através de 3 fases de restauração, que é a recriação. Por isso, a queda, sucedeu precisamente no cimo do crescimento. Ou seja, 7 mais 7, 14, 15 anos foi na altura que Adão e Eva caíram. Por isso, hoje, também nós, seres humanos, temos um período da nossa passagem da infância para a adolescência, um período muito delicado. Se nós não tivermos guia, é muito difícil para nós, porque a consciência nos diz quando fazemos bem, quando fazemos mal. Mas muitas vezes a nossa consciência anda um bocadinho atribulada pelo meio ambiente, onde a gente ouve, todos fazem, porquê que não devo fazer? Não deves fazer porque isto não está no plano de Deus. Deus não quer que se faça isto. Não interessa com isso. Isto é o mundo que nós temos. É o mundo da queda. Por isso, o objetivo da criação nunca foi realizado. Jesus veio para realizar o ideal da criação, mas não conseguiu
porque não o aceitaram, destruíram o seu corpo. Por isso, o objetivo da criação de Deus, como falei no princípio, Deus está triste ou alegre. Como é que ele está alegre? Não. Está triste. Porque nós não cumprimos o objetivo da criação ainda. Compreendes? É muito importante perceber este ponto. Os cristãos e todas as religiões do mundo não sabem isso. Por isso vocês têm mais valor ao saber isto do que eles. É, não é? Vós sabeis mais do que os líderes de todas as religiões, seja Papa, seja hinduístas, confucionistas, sejam qualquer religião, sejam os ortodoxos, tudo. Não sabem isto. Vocês têm argumento para falar com eles. Dizer-lhes: a vida humana não foi para a gente nascer, sofrer e depois morrer. Este não é o fim, a finalidade da criação. Deus não criou para isso. Portanto, a causa de nós não termos ainda cumprido o objetivo da criação deve-se realmente a que o primeiro casal do qual descenderia toda a humanidade não cumpriu o ideal de Deus. Não cresceu, não se aperfeiçoou e depois não cumpriu a terceira bênção. E por causa disso, os seres humanos ficaram impedidos de poderem realizar o ideal de Deus. Por isso, estas são as três fases de crescimento: período de formação, crescimento e aperfeiçoamento. São as três fases que nós, devido à queda, temos de restaurar. Também temos de restaurar através de três etapas: Antigo Testamento, Novo Testamento, Testamento completo. Testamento completo é quando temos a verdade toda, que é esta do princípio divino. Devido à queda, nós estamos na situação que temos. Uma história de luta, de conflito, de guerras, de destruição individual e da natureza. Tudo isso é consequência que adveio de não termos cumprido o ideal da criação, as três grandes bênçãos. Portanto, chamamos ao período de crescimento o reino do domínio indireto de Deus. Tantas vezes, às vezes, quando eu ensinava o princípio divino, uma mana que não só disse uma vez, diz-me várias vezes: mas por que é que Deus, quando viu que os seus filhos andavam pelo caminho errado, por que é que não deu umas taponas para eles poderem se pôr no caminho? Porquê? Porque no período indireto, domínio indireto de Deus, Deus não pode interferir. Está certo? Deus, o ser perfeito, não pode interferir no agir do ser ainda imaturo.
Não pode. Só através da consciência Deus pode dizer: é mau, não vais por aí. Mas não pode fazer mais nada. Se ele disser: está bem, mas eu quero fazer, Deus não interfere. Porque se ele interferir, está a ir contra o seu princípio de guardar a liberdade, o livre-arbítrio dos seres humanos. Está a impedir que eles possam aperfeiçoar-se. É por isso que Deus não interfere. Deus não pôde interferir na queda do homem por causa de o homem estar no período que é o período do domínio indireto. Deus só nos pode controlar através da nossa consciência. Chama-se isso o domínio indireto. Eles podiam realmente não ter caído se ouvissem a voz da sua consciência. Todavia, nós depois, quando falamos da queda, depois explicamos mais acerca disso. É que, quando nós deixamos a nossa sensibilidade crescer, depois torna-se incontrolável. Quando o instinto, deixamos crescer o instinto, depois é muito difícil de controlar, ou mesmo impossível de controlar. Por isso é que há um provérbio popular que diz: quando o mal nasce, corta-se à nascença. O provérbio popular diz: corta-se antes que o mal se cresça. Antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. Já não cresce mais. É uma maneira popular: antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. Corta-se. Impede-se. Porque se deixamos crescer, já não controlamos mais. Vamos fazer aquilo que nós sabemos que não devemos fazer. Está certo? É? Quando, por exemplo, na zanga, na raiva, quando deixamos crescer a raiva, ela torna-se depois incontrolável e nós fazemos as neiras. Podemos até matar alguém. Porquê? Porque a raiva é um impulso que depois de crescer já não se pode controlar. Compreendem? Por isso vemos tantas misérias na história, nas notícias de todos os dias, tanta coisa. Ora bem, portanto, este período de crescimento chama-se período indireto de Deus. Deus não pode interferir diretamente. Portanto, para atingir a perfeição, no período de crescimento, é através do princípio. Nós desenvolvemos de acordo com o princípio, e este é o período indireto onde Deus não tem interferência. Depois, os seres humanos também têm este período de atingir a perfeição individual, é também o período do domínio indireto de Deus. O domínio de Deus. Portanto, este crescimento é responsabilidade humana. Deus não pode interferir na responsabilidade humana.
Se ele interfere, ele está a ir contra o seu próprio princípio. Ele, se o fizesse, deixaria de ser Deus. O que não pode ser. É absurdo. Por isso, durante este crescimento, é através do princípio automático, não é? Automático, e da responsabilidade humana. Estes dois fazem parte no crescimento à perfeição, que é da primeira bênção. As coisas da criação crescem à perfeição através do princípio. Mas os seres humanos crescem à perfeição através do princípio e através da responsabilidade humana. É a diferença entre os dois. Depois, o reino do domínio direto é quando, depois de passar da primeira bênção, crescei, depois de atingir a maturidade e a perfeição, ele, como por exemplo uma pessoa, Jesus, tornou-se uno com Deus e por isso entrou dentro do domínio direto de Deus. Jesus teve muitas tentações. Nós sabemos disso, não é? Ele teve tentações, ou não? Mas Satanás quis tentá-lo, tentou 3 vezes. Mas ele não caiu. Não caiu em nenhuma. E disse a Satanás: só Deus, a Ele servirás, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, quer dizer que durante este período do primeiro período de crescimento para a perfeição, nós estamos debaixo da responsabilidade individual e, através do princípio, crescemos. Quando atingimos a maturidade, entramos no domínio direto de Deus, tornamos-nos uns com Deus. Este era o estado de Jesus. Jesus atingiu esse estágio. Depois, o segundo não pôde cumprir porque tiraram a vida. Portanto, no domínio direto de Deus, o que é que acontece? Nós tornamos o desejo de Deus é o nosso desejo. A vontade de Deus é a nossa vontade. E fazemos-lo conscientes de que nós estamos a fazer o melhor porque Deus, que nos criou, nos diz que este é o caminho. Por isso, a pessoa que atinge o domínio direto de Deus é aquele que é dominado por Deus, pela sua livre vontade. Já algum de vós já atingiu esta unidade do domínio direto com Deus? Ainda não. Estamos a caminho. É bom termos essa consciência. Portanto, este é o reino da perfeição. Domínio direto de Deus. Agora vamos falar